Sejam bem-vindos ao canal Aprendendo Senhoras. Meu nome é Ana Célia e no vídeo de hoje nós falaremos sobre os fatores de êxito da empresa agrícola. Os portugueses, há muitos anos atrás, já haviam iniciado a enorme produção de açúcar nas ilhas do Atlântico. Naquela época, o açúcar era considerado uma das maiores e mais apreciadas especiarias do mundo. Por isso, esse fato alcançado por Portugal, além de gerar soluções para os problemas técnicos relacionados à produção de açúcar, também ajudou no crescimento e desenvolvimento do país na indústria de equipamentos para os engenhos açucareiros. Se levarmos em conta o fato de que naquela época era extremamente difícil conhecer qualquer técnica de produção, além das proibições que existiam em relação à exportação de equipamentos, podemos perceber que, sem esse avanço técnico de Portugal, teria sido muito mais difícil para o Brasil ter sucesso nesse setor. A técnica de produção do açúcar foi mais difundida na área do Mediterrâneo, onde ela era produzida por toda a parte, mas se bem que em uma escala mais reduzida. Contudo, a produção de um artigo de primeira classe como o açúcar envolvia muitos segredos técnicos. Esses segredos foram guardados às 7 chaves por muito tempo, tanto que em 1612, o chamado Conselho de Veneza proibiu a exportação de equipamentos técnicos e capitais ligados a essa indústria. Para entender melhor essa situação, a gente pode fazer uma analogia entre a técnica de refinamento do açúcar e uma receita de família. Essa família chamada Veneza possuía um monopólio da receita de refinamento, ou seja, eles faziam de tudo para que outras famílias não recriassem essa receita deles. Por isso, eles proibiram a exportação de equipamentos, porque sem os equipamentos não era possível recriar a receita fora de casa. O açúcar produzido por Portugal entrou no mercado controlado pelos comerciantes de cidades italianas, já que, como eu expliquei, era eles que por muito tempo mantiveram o monopólio da refinação de todo o açúcar que era consumido na Europa. Esse surgimento de refinarias fora da cidade de Veneza indicou uma ruptura no monopólio dos venezianos nessa época, além do fato de que houve uma queda nos preços no final do século XV por causa da grande oferta do produto no mercado. Essa grande oferta acabou gerando uma crise de superprodução do açúcar, porque as áreas comerciais que existiam só conseguiam absorver a quantidade de açúcar em uma escala limitada. Então, desde o começo, a produção portuguesa era mandada para Flanders, mas depois de 1496, por causa da pressão da baixa do preço, o governo português decidiu restringir a produção, mas uma terceira parte dela já estava encaminhada para os portos flamengos. A partir da metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar passa a ser mais uma empresa em comum com os flamengos, e nesse caso eles recolhiam o produto em Lisboa, refinavam e faziam distribuição por toda a Europa. Segundo Celso Furtado, no seu livro Formação Econômica do Brasil, essa contribuição dos flamengos para a expansão do mercado do açúcar constituiu um fator fundamental para o sucesso da colonização no Brasil. Os holandeses naquela época eram os únicos que sabiam se organizar comercialmente para criar um mercado de grandes dimensões para um produto praticamente novo como o açúcar, além do fato de que os capitais requeridos pela empresa açucareira vinham dos Países Baixos. Portanto, essa etapa comercial foi um dos fatores de êxito da empresa açucareira. E existem indícios de que, além de cuidar do refinamento da empresa açucareira, os capitais flamengos participaram também do financiamento de instalações produtivas no Brasil, bem como na importação de mão de obra escrava. Porém, havia um problema nessa última questão. Transportar essa mão de obra escrava na quantidade necessária da Europa teria demandado uma inversão enorme, que provavelmente tornaria a empresa antieconômica. As condições de trabalho eram tão ruins que somente com o pagamento de um salário maior do que oferecido na Europa seria possível atrair a mão de obra daquela região. Então, não era mais atrativo para os colonos receber terras como pagamento por seus serviços, porque sem grande concentração de capital, as terras praticamente não tinham valor econômico, então para eles não valia mais a pena. Por último, deve-se considerar a escassez de oferta e de mão de obra em Portugal, principalmente nessa etapa de crescimento da empresa das Índias Orientais. Porém, nesse caso, uma circunstância surgiu para facilitar a solução do problema. Os portugueses, durante aquela época, tinham um grande conhecimento sobre o mercado africano de escravos. As operações de guerra para a captura deles haviam evoluído num bem organizado e lucrativo escambo que abastecia certas regiões da Europa da mão de obra escrava. Desse jeito, se houvessem recursos suficientes, seria possível aumentar esse negócio e organizar a transferência para a nova colônia agrícola da mão de obras baratas, ou seja, nesse caso, seria mão de obra indígena. Problemas citados nesse vídeo, como a técnica de produção, criação de mercado, financiamento e mão de obra,
pôde ser resolvida independentemente da existência de um plano geral pré-estabelecido. O importante é que houveram diversas circunstâncias favoráveis sem as quais a empresa não teria alcançado o êxito que alcançou. Por trás de tudo estavam os objetivos do governo português de conservar a parte que pertencia a eles das Américas, das quais eles sempre esperavam que saíssem ouro alguma hora. Só que esse objetivo só poderia se transformar em política atuante se esses se apoiassem em algo concreto. Portanto, o êxito da grande empresa agrícola do século XVI, que era a única na época, é a razão da presença portuguesa ter continuado em uma grande extensão das terras americanas. No século seguinte, quando se modifica a relação de forças na Europa com o predomínio das nações excluídas à América pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal já estava bem avançado em relação à ocupação efetiva da sua parte. Então é isso, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.